Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa casa. Agradecemos sim a presença de vocês e também dos nossos irmãos desencarnados, que também vêm aqui para poder aprender como nós o Evangelho de Jesus. Não podemos esquecer, há 2000 anos estão aí essas lições e é difícil, a gente sabe, de seguir esse caminho. Então que a gente possa cada dia, cada oportunidade ler o Evangelho e tentar aplicá-lo no dia a dia nas nossas relações. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado por Kardec em 1864, sob a orientação dos Espíritos Superiores, com o objetivo de não mudar, não é mudar o Evangelho de Jesus, alterar em nada, mas simplesmente esclarecer aqueles pontos que não ficaram claros no passar dos anos, alguns pontos que também foram esquecidos. Então, a doutrina espírita vem recuperar, fazer novamente, esclarecendo, principalmente as parábolas que ficam às vezes, não ficam claras para nós, não é isso? E o estudo de hoje é a continuação de Amai os vossos inimigos. Como essa lição, esse capítulo é um pouco extenso, então nós já fizemos a parte de cima, pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra, instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo, que é o que nós vamos ver hoje. As palestras anteriores já estão no canal, no YouTube, Caminheiros da Luz, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir, estão lá, tá? Então, é o capítulo 12 do Evangelho. Então, instruções dos espíritos, a vingança. Essa palavra é uma palavra assim muito triste, não é? Vingança. É um costume ainda do ser humano que tem desde a antiguidade essa característica que é de barbárie, de selvageria. A vingança, assim como o duelo, é um indício certo ainda de atraso dos homens que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Porque não podemos esquecer que quando nós temos alguma ideia, às vezes não cristã, alguma ideia, maledicência, alguma coisa, a gente também é assessorado por espíritos que também afinam com esse tipo de coisa. Então, se eu estou com desejo de vingança, eu vou ter inspiração desses espíritos, sim, que também têm o prazer, muitas vezes, de vingar. Do mesmo modo, quando nós estamos empreitados em algum trabalho no bem, nós também somos inspirados pelos benfeitores espirituais. Não é? Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais vibrar no coração de quem se diga e que se afirme que é cristão. A vingança, jamais. E aí, o Evangelho traz, são vários os tipos de vingança. Um deles é aquele que toma caminhos escusos, segue na sombra do seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Então, quando o ódio não atinge esses extremos, de realmente querer acabar com a vida do outro, ele ataca de maneira mais sutil. Como que é isso? Ataca muitas vezes a honra da pessoa, os familiares, com calúnias, com difamações e outras insinuações pérfidas, habilmente semeadas no dia a dia, que se espalha, vão crescendo pelo caminho. Esse é um exemplo claro da maledicência e da maldade. Muitas vezes nem são verdadeiras, mesmo que fosse, você não pode ficar divulgando o que é ruim. Devemos divulgar, sim, atitudes benéficas, boas, pessoas boas que fizeram realizações importantes, devem ser divulgadas, e jamais defeitos dos nossos semelhantes, porque nós também temos e não gostamos de ser divulgados. Então, meus irmãos, é nosso dever de cristão e espíritas não permitir qualquer pensamento e muito menos uma ação de vingança. Os espíritos alertam. O direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação.
E aí vem também, além da vingança, o ódio. Outra palavra muito difícil, muito triste. Esse é um dos sentimentos que pode se iniciar, às vezes, com uma briga, uma discussão, a raiva, um crime cometido, vitimando um familiar ou um ente querido, e isso se torna um ódio de uma pessoa pela outra. E se ódio persistir e não for resolvido nessa encarnação, continuará na vida espiritual. Porque as pessoas não mudam porque desencarnaram. Se nós desencarnarmos essa noite, né, amanhã estaremos, por exemplo, no plano espiritual, do jeito que nós estamos aqui, com as nossas virtudes, os nossos defeitos, os nossos desejos, os nossos conhecimentos, tá bem? Então, exatamente fica. Então, se a pessoa tem um ódio por alguém, esse ódio vai continuar do outro lado. É interessante que nós estamos estudando essa semana a obra Libertação, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E tem um trecho lá, onde o André Luiz, com o seu mentor, com um grupo, né, de pessoas, benfeitores espirituais, eles vão acompanhar, né, disfarçados, um grupo de obsessores que estão minando a vida de uma pessoa encarnada, para que ela possa desencarnar pela ação deles, né, maléfica. E o instrutor está ali, pergunta para o chefe dos obsessores, né? Que razões teriam conduzido Gregório, quer dizer, o chefe, conferir você essa delicada missão? Por que você está, né, aqui a serviço de Gregório? Ele responde: o ódio, meu amigo, o ódio, explicou o interpelado decidido. Então repare, a pessoa está encarnada, tem problemas de ódio e os obsessores estão ali tentando minar a sua própria vida. Por quê? Porque continuaram do outro lado. Então é importante lembrar sempre de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Essa é a lição de Jesus. E aqui também é interessante na obra, No Mundo Maior, também de André Luiz e Chico Xavier, a personagem Ismênia, levada em espírito quando estava dormindo, o encontro era para receber um espírito como filho. Muitas vezes essas relações odiosas, né, espíritos que têm essa relação de conflito, de ódio, de raiva, os benfeitores espirituais organizam reencarnações familiares para conseguir a reconciliação entre eles. Então muitas vezes pode vir como um filho, como uma filha, como um irmão, como um pai, não é isso? Então é a maneira que se coloca. É um trabalho que exige, evidentemente, muita dedicação, paciência, conhecimento de como fazer isso e, principalmente, amor desses benfeitores espirituais. E eu peguei um trechinho aqui para a gente ver. A benfeitora dizendo: minha amiga, o benfeitor, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar o nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo-o nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio? Reverente, dando-me a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou: se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. E se um dia eu receber a ventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se regozijará com o meu compromisso. Quer dizer, o companheiro dela tem que ser um atendimento, tem que ser um aceite do casal, tá? Para que possa ser recebido aquele espírito. Então, no caso, é um inimigo que vem, né? Vai ser amamentado por aquela mãe, tá? Então, é uma atitude muito importante, né? Delicada, mas também que vai resolver, muitas vezes, esse ódio que existe, né? De muito tempo, de muitas encarnações, tá bem? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. É muito difícil, não é? Mas, lembrando que o Cristo é o nosso modelo e guia, que ele deu exemplo para nós desse devotamento. O que ele disse quando ele estava lá
sendo crucificado, as pessoas jogando dados com as suas vestes, o que ele disse? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Repare que Jesus pediu a Deus perdoá-lo, porque Jesus não estava sendo ofendido. Olha que interessante. Ele não disse, eu perdoo vocês. Tamanha magnitude de Jesus, que ele não se ofendeu com aquilo. Ele deu a própria vida ali. Então, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se a gente odiar aquelas pessoas que nos odeiam, ou tentar uma vingança, nós estamos nos igualando a ele. Temos que fazer um caminho inverso, não é? Baixar a arma, né? Como diz, jogar as pedras no chão e tentar reconciliação. Se ele não quiser reconciliar, aí já é a consciência dele que vai dizer. Mas de nossa parte nós temos que tentar essa conciliação. Tá bem? O duelo. Por que tem esse capítulo? Porque na época de Kardec, o duelo era muito comum. Né? Então existia sim. É geralmente o combate entre duas pessoas por questão de honra. E isso era feito numa classe mais alta. Porque o povo, de modo geral, quando tinha uma desarmonia com alguém, ele já trocava os sopapos ali e já resolvia a coisa. Ali numa taverna, né, num bar que seja. Mas os nobres não. Né? Então eles tinham todo um ritual, foi ofendido. Né? Então vamos escolher os nossos padrinhos, para que vão ser escolhidos, né? No caso usavam espadas ou pistolas, para que pudessem lavar a honra, como se diz, né? E muitas pessoas morreram, não só na Europa, mas também nas Américas, essa prática que vem desde o período medieval. E eu vou contar um caso para vocês curioso, que não sei se todo mundo sabe, mas no dia 4 de fevereiro de 1866, aqui na cidade do Porto, duelaram dois famosos escritores portugueses, Antero de Quental e Ramalho Ortigão. Houve uma desavença por causa de outra pessoa, né, que eles entraram nesse conflito, um saía no jornal, um ofendendo o outro, e começou aquela intriga. Camilo Castelo Branco, que era amigo dos dois, tentou a conciliação, mas não teve jeito, tá certo? Eles realmente quiseram se enfrentar, e esse duelo foi na Praça da Arca d'Água. Ali que foi esse duelo, tá bem? Diz que eles não eram muito bons no esgrima, não, sabe? Não tinham muito prática daquilo, mas os dois se enfrentaram. E logo de imediato, Antero feriu o Ramalho Ortigão, né? E o duelo é assim, se sair o sangue, já para. Não há necessidade de você matar o oponente, pelo menos eram só as regras, tá bem? Mas muita gente morreu. E no caso ali, o Ramalho Ortigão foi ferido e já parou. Ali, é isso? Já diz assim, a honra está lavada. Agora, interessante que passou um tempo, os dois se reconciliaram e se tornaram grandes amigos. Não é interessante isso? Não é isso? Eu achei curiosa essa história, né? Do Ramalho Ortigão e do Antero de Quental. Né? Há crime no homicídio pelo duelo, vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Então, houve sim essa época que esse duelo era cheio de regras, tá? Mas, oficializado ou não, é um exemplo de atraso espiritual. Tá? A vingança, o duelo, ainda está ligado aos nossos instintos lá de trás. Não é? Não tem mais aí esses sentimentos que a gente precisa se desvencilhar deles. Também como curiosidade, o último duelo em Portugal foi em 1925, tá? Que aconteceu em Portugal. Pergunta 759 do Livro dos Espíritos. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Os Espíritos respondem, orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Resposta dos Espíritos, orgulho e vaidade. Não é isso? A pessoa se sente orgulhosa, ele é orgulhoso. Né? Como é que eu vou levar esse desaforo? Eu não vou baixar a cabeça para ele, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o máximo. Orgulho e vaidade.
Bom, e aí, gente, eu peguei esse tema aqui que eu achei curioso. Isso não faz parte do Evangelho, tá? Isso aqui é eu que estou acrescentando, tá? Que é para a gente ver que é a coisa do dia a dia. É apenas uma transposição do tema que eu faço para os dias atuais. Muitas práticas violentas foram sublimadas e se transformaram em esportes. O exemplo é esse aí, o esgrima, que tem nas Olimpíadas. Antigamente, né, se duelavam, muitas vezes morriam, mas a luta mortal de espada se transformou no esgrima, que é um combate sem ferimentos, como alguém já viu, né, pela TV. Na Olimpíada, as pontas ali dos floretes têm um sensor eletrônico, quando encosta na roupa do outro, já marca ponto, né? Então, no coração, na direção do coração, do peito, onde que for, marca ponto, não há ninguém ferido e se ganha a luta por pontos, tá bom? Então, é uma das maneiras que ocorre, que é, não é para como se continuar aquele, mas sem ferimento, tá bom? Mas nós continuamos com os nossos embates sociais. Mesmo tendo os esportes substituindo práticas nefastas da Idade Média, ainda não nos desfazemos ainda do orgulho e do egoísmo e da vaidade. E por isso nós temos no dia a dia embates com os nossos semelhantes. Ainda que atualmente não seja prática comum aquela feita com armas, temos o duelo das palavras violentas, o do posicionamento radical, o da ideologia ou imposição políticas, o da dialeticidade tóxica, escrita e falada, tudo contrário à fraternidade, à caridade, à tolerância, à união entre as criaturas. Não é, gente? Olha que coisa! Você vê, às vezes, nos próprios jornais, na internet, ofensas gratuitas por uma pessoa, por uma coisa, porque alguém falou alguma coisa, já é motivo, não é? A violência quando pessoas que têm outro segmento, pertencem a outro culto religioso, é muito comum, tá certo? No Brasil, por exemplo, acontece muito isso aí, às vezes, as religiões que têm uma origem afro, da Umbanda, do Candomblé, muitas vezes as pessoas têm briga por causa disso, não é isso? E é triste, a separação, onde a religião seria a união com o Espírito, a união com Deus, há uma separação das pessoas por causa de uma ideologia de religião ou de política. Não é? Isso que nós estamos ainda longe, né, de entender e sentir Jesus. Dessa forma, infelizmente, o duelo oriundo da ignorância humana quanto aos preceitos de Jesus ainda está efetivamente presente entre nós, mesmo que de uma forma velada. Tá? Então, esses ataques, essas ameaças, acontecem ameaças, pessoas nas redes sociais, infelizmente ainda é algo comum e é feito no anonimato, tá? Porque quando você tem uma animosidade com alguém, que você discute com ela, vocês estão cara a cara um com o outro. Mas pelas redes sociais a pessoa não coloca identificação e ofende quem quiser e não existe. Não é? Difícil você achar quem é o culpado, porque calúnia e difamação são crimes, tanto aqui em Portugal como no Brasil, do Código Penal. A pessoa tem que responder processo, só que ela é anonimato, fica difícil descobrir. Tá bom? Então o que vai importar é que a pessoa realmente é o que ela é. Se ela está no seu coração ainda com esse tipo de coisa, de querer achincalhar, de querer prejudicar, não é isso? Ela vai fazer isso. Infelizmente, essa é a nossa condição humana. Por isso que nós estamos nesse planeta aqui de provas e expiações. Por isso que nós temos espíritos ainda, né, ignorantes, que estão junto de nós. Por quê? Porque eles são os que estavam aqui, desencarnaram e foram para lá. Quando nós estivermos melhores espiritualmente, quando desencarnarmos, nós seremos espíritos benfeitores. Não vamos instigar ninguém à violência, à vingança. Vamos procurar sempre a conciliação, vamos procurar sempre o bem, vamos procurar sempre seguir o nosso Mestre Jesus. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo
isso está acontecendo na atualidade, gente. É isso? Lá no Oriente Médio, Ucrânia e Rússia, estão aí, né? Guerras. Estamos passando por isso. Quanto tempo não nos livramos ainda das guerras? Então é guerra dos povos, guerra entre grupos sociais, guerra em casa, com os nossos familiares, não é? E nós estamos juntos com os nossos familiares para aprender a ter a tolerância, a paciência, a compreensão. É difícil, a gente sabe, é difícil. Nós temos que treinar. Temos que treinar. Tornar um hábito a paciência, a tolerância e a compreensão. E aí eu peguei aqui para encerrar, uma lição do Vivendo o Evangelho, Espírito André Luiz também, o médium Antônio Baduí Filho, que é sobre o assunto de hoje, inimigos de ontem. Não é fácil dedicar afeição ao inimigo declarado, que te ameaça a paz e os momentos de alegria. Não é fácil. Contudo, ainda que não percebas, já começaste a amar os inimigos camuflados que te partilham a convivência diária. O irmão que te agride a conduta íntegra e os ideais nobres. O pai tirano que escraviza a tua vontade, impedindo-te a realização íntima. A mãe transtornada que te pressiona com chantagens emocionais. O filho rebelde que te falta com respeito, amargurando-te o coração. O marido exigente que te sufoca a liberdade de pensar e cerceia teus passos. Veja como tudo isso é atual, isso acontece. A esposa mal-humorada que te mantém cativo a seus caprichos. O familiar irônico que não te poupa das críticas aos propósitos sinceros. O colega de trabalho que te endereça antipatia gratuita e palavras agressivas. O companheiro de ideal que sucumbe à competição e à inveja, dificultando-te o caminho. A doutrina espírita te explica, com a reencarnação, que são todos inimigos de ontem, disfarçados sob nova roupagem física, retomando do passado longínquo a teu convívio nos dias de hoje, para cobrar as dívidas do sentimento e acertar as contas da consciência. Embora adversários antigos, voltam com a promessa de tua ajuda na forma de compreensão, tolerância, paciência e perdão, a fim de que o veneno do ódio se desvaneça no bálsamo do amor. Essa é a mensagem de André Luiz, falando sobre o tema de hoje. Agradecemos a paciência de vocês, né, de nos ouvir, que a gente possa colocar sim, né, nossa compreensão, os ensinamentos de Jesus e colocar em prática no dia a dia, como a gente diz, começando no nosso próprio lar. Bom, muito obrigado a todos.